Hoje, vamos mergulhar em um tema intrigante e fascinante: como era o mundo antes do dilúvio? Já se perguntou como era a vida das pessoas naquela época, antes da catástrofe que transformou o rumo da humanidade? Vamos explorar o ambiente, o clima, a cultura, a religião, a moral e até a tecnologia que marcavam o tempo anterior ao dilúvio. Neste vídeo, traremos à tona fatos e mistérios sobre o período antediluviano, com base tanto na Bíblia quanto em outras fontes históricas e científicas. Fique até o final, porque as descobertas podem surpreender. E antes de começarmos, lembre-se de dar seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho para não perder nada e compartilhar o vídeo com amigos que possam se interessar pela palavra. Vamos juntos nessa viagem. O primeiro ponto a considerar é como o mundo antes do dilúvio era bastante distinto do nosso em diversos aspectos, incluindo a longevidade das pessoas. Você sabia que, segundo a Bíblia, os patriarcas viviam séculos? Adão teria vivido 930 anos e Matusalém, avô de Noé, chegou aos 969 anos, sendo o mais longevo da história. E Noé, o protagonista do dilúvio, viveu 950 anos. Mas por que as pessoas viviam tanto? Uma hipótese aceita sugere que o ambiente terrestre era muito mais favorável à vida humana, devido a uma camada de vapor de água ao redor do planeta, que bloqueava a radiação solar e mantinha um clima úmido e temperado. Outro aspecto curioso da época é a proximidade entre Deus e os humanos. Naquele tempo, Deus se comunicava diretamente com figuras como Adão, Caim, Abel, Enoque e Noé. O Criador falava com eles, dava orientações, advertências e alertava sobre os anjos caídos e seu líder, Satanás. Para compreender a origem desses anjos caídos, precisamos voltar à criação, segundo as Escrituras. Deus criou os anjos, e entre eles estava Lúcifer, um ser de luz, dotado de beleza e sabedoria. Mas o orgulho o corrompeu. Ele desejou ser adorado e liderou uma rebelião contra Deus. Como resultado, Lúcifer e outros anjos foram expulsos e passaram a ser conhecidos como demônios. Esse conflito se tornou a base de uma guerra espiritual que persiste até hoje, com Satanás, o adversário, buscando corromper a criação de Deus. Quando Adão e Eva foram criados e colocados no jardim do Éden, Satanás viu uma oportunidade de atacar. Ele usou a serpente para enganar Eva, que levou Adão a desobedecer a Deus, e esse ato trouxe pecado e sofrimento à humanidade. A partir daí, o mundo começou a se deteriorar rapidamente. Logo após a queda, o primeiro registro de violência entre os seres humanos foi quando Caim, movido por ciúmes, matou seu irmão Abel, Gênesis 4:8. A descendência de Caim se espalhou e, segundo a Bíblia, começou a se envolver em atividades complexas, desenvolvendo cidades, música e metalurgia. Seu descendente, Lameque, foi o primeiro polígamo e também cometeu assassinato, intensificando a corrupção moral que já dominava a terra. Segundo os estudiosos, os habitantes desse mundo haviam sido dotados de uma inteligência e força física notáveis, qualidades herdadas de gerações que estavam mais próximas da criação original. Eles possuíam uma longevidade que lhes permitia viver por séculos, acumulando sabedoria e habilidades ao longo do tempo. Em vez de retroceder ao longo das gerações, como algumas civilizações fazem, essa sociedade parecia acumular e intensificar seu conhecimento, criando um cenário de extremo desenvolvimento. No entanto, essa inteligência e avanço não foram usados para o bem. E viu Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Gênesis 6:5. Essa civilização
com toda a sua riqueza de conhecimento e capacidade criativa, começou a se corromper de forma assustadora. O que começou como uma sociedade próspera e inovadora passou a se entregar a excessos e práticas que desonravam as próprias leis divinas. Estudiosos sugerem que, ao longo dos séculos, os antediluvianos se afastaram de seus princípios morais e éticos, permitindo que a maldade, o egoísmo e a violência tomassem conta de suas vidas. Deus se entristeceu profundamente ao ver que a humanidade, sua criação, se corrompia cada vez mais. E foi nesse contexto que ele decidiu trazer o dilúvio como um ato de purificação. E corrompeu-se a terra diante de Deus e encheu-se a terra de violência. Gênesis 6:11. Adão e Eva tiveram outro filho, Sete, e sua linhagem, ao contrário da de Caim, buscava viver em harmonia com Deus. Entre os descendentes de Sete estava Enoque, que andou com Deus e foi poupado da morte, sendo levado por Deus. Gênesis 5:24. Noé, que viria da mesma linhagem, também era descrito como justo e íntegro e foi escolhido para cumprir uma missão especial. Noé era um profeta e sua vida e mensagem eram um convite para que o povo se arrependesse e mudasse seus caminhos. Durante 120 anos, ele pregou e exortou, implorando para que as pessoas se voltassem para o bem, mas a maioria delas ignorou, rejeitando os conselhos e tratando Noé com desprezo e zombaria. A mensagem de Noé foi recebida com incredulidade e indiferença. As pessoas o consideravam um fanático e se recusavam a acreditar que algo como um dilúvio pudesse acontecer. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo. Hebreus 11:7. A Bíblia nos diz que a terra estava corrompida aos olhos de Deus, cheia de violência, e que toda a imaginação dos pensamentos dos corações dos homens era continuamente má. Deus viu que a maldade do homem tinha aumentado na terra e que toda a carne havia corrompido seu caminho. Deus se arrependeu de ter feito o homem e se entristeceu em seu coração. Decidiu destruir da face da terra o homem que havia criado, assim como os animais, répteis e aves do céu. Mas houve um homem que encontrou graça aos olhos de Deus: Noé. Noé foi justo e reto entre seus contemporâneos e caminhou com Deus. Noé teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Deus escolheu Noé para ser o guardião de um novo começo para a humanidade e lhe deu uma missão especial: construir uma arca para salvar sua família e os animais do dilúvio que viria sobre eles. A arca era um barco especial, desenhado por Deus para resistir às águas do dilúvio. Tinha 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Um côvado era a medida desde o cotovelo até a ponta do dedo, aproximadamente 18 polegadas. Isso significa que a arca media aproximadamente 450 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura. Tinha 3 andares, com várias divisões interiores e uma janela no alto de um côvado. Tinha uma porta lateral que só Deus podia abrir e fechar. Era fabricada em madeira de gofer, uma madeira resistente e impermeável, e foi coberta com betume por dentro e por fora para evitar infiltrações. Tinha capacidade para albergar aproximadamente 40.000 animais de diferentes espécies, assim como suficiente comida e água para eles e a família de Noé. Era uma obra-prima da engenharia naval e um símbolo da graça e misericórdia de Deus. Noé levou cerca de 120 anos para construir a arca, seguindo as instruções de Deus. Durante esse tempo, também pregou a seus contemporâneos, advertindo-os do dilúvio vindouro e chamando-os ao arrependimento.
Mas ninguém escutou a Noé e continuaram vivendo como se nada fosse acontecer. Zombaram de Noé e o consideraram louco e fanático. Não acreditavam que Deus julgaria o mundo com água, já que nunca tinha chovido sobre a terra. Não sabiam que se abririam as fontes do grande abismo e as janelas dos céus, e que as águas cobririam toda a terra. Não sabiam que o dia do Senhor viria como um ladrão na noite e que seriam pegos de surpresa. Não sabiam que só havia uma esperança de salvação: entrar na arca pela fé. Finalmente, chegou o dia em que Deus disse a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Noé obedeceu a Deus e entrou na arca com sua família e os animais que Deus lhe ordenou. No dia designado por Deus, romperam-se as fontes do grande abismo e abriram-se as janelas dos céus. As águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre a face das águas. As águas cobriram todos os montes altos que havia debaixo de todo o céu. Morreu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de aves como de gado, de animais selvagens, de todos os seres que se arrastavam sobre a terra, e de toda a humanidade. Tudo o que tinha fôlego do espírito de vida em suas narinas, tudo o que estava em terra firme, morreu. Assim, foi destruída toda a criatura que havia sobre a face da terra. Noé e os que estavam com ele na arca ficaram isolados do mundo por 150 dias. Mas Deus não se esqueceu de Noé e fez soprar um vento sobre a terra, e as águas começaram a diminuir. As águas retrocederam sobre a terra, e a arca repousou sobre os montes de Ararate. Noé soltou uma pomba, que voltou com uma folha de oliveira no bico, sinal de que as águas tinham diminuído. Finalmente, Noé saiu da arca e edificou um altar ao Senhor. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo que nunca mais destruiria a terra com as águas do dilúvio. Deus estabeleceu um pacto com Noé, representado pelo arco-íris, como sinal de sua promessa de nunca mais inundar a terra. A história do dilúvio é um lembrete da justiça e da misericórdia de Deus e da importância da obediência e da fé. Após o dilúvio, a humanidade emergiu em um mundo radicalmente transformado. As paisagens que os sobreviventes conheceram antes foram substituídas por terras desoladas e alteradas. Todo o brilho e a grandiosidade do mundo antediluviano foram destruídos, ficando apenas as histórias e lições de um povo que, apesar de seus dons, escolheu o caminho da destruição. Essa história nos convida a refletir. Em um mundo moderno repleto de avanços científicos e tecnológicos, será que estamos mais próximos do bem ou estamos seguindo um caminho semelhante ao dos antediluvianos? Será que estamos usando nossa inteligência e poder para construir um mundo melhor? Ou estamos repetindo os mesmos erros, nos afastando dos princípios que garantem harmonia e paz? Porque, assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mateus 24, 37. Essas e outras histórias bíblicas você vai encontrar aqui no canal Segredos do Livro Sagrado. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e seu comentário abaixo. Não se esqueça de enviar o vídeo para quem você acha que precisa ouvir essa mensagem. Que Deus te abençoe.